Boa noite a todos. Vamos dar início à 21ª sessão ordinária relativa ao 189º ano acadêmico. Quero cumprimentar os senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados e, em primeiro lugar, colocar em discussão as atas do dia 16, 23 e 30 de novembro de 2017. Não havendo nenhuma manifestação, declaro as 3 atas aprovadas. Agora vou passar a palavra ao nosso secretário-geral, acadêmico José Galvão Alves, para as comunicações da Secretaria. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente em exercício, Antônio Egídio Nardi, senhores acadêmicos, senhoras aqui presentes, e especialmente a Secretaria tem a comunicar que na próxima semana, aqui na nossa academia, no dia 15, nós vamos comemorar o Dia Nacional do Rim, um simpósio durante todo o dia para que possamos avaliar profundamente a insuficiência renal aguda coordenada pelo acadêmico Omar Rosa. Essa é a única comunicação da Secretaria. Obrigado, secretário-geral. E vamos agora às comunicações dos acadêmicos. Eu quero, mais uma vez, porque já foi mencionado no período da tarde, ressaltar a presença aqui da presidente da Fundação Oswaldo Cruz, a doutora Anísia Trindade Lima, e de público agradecer a ela a doação dos livros, um exemplar para cada acadêmico. Muito obrigado. E gostaria de passar a palavra à professora Anísia, que ela quer falar. Obrigado pela sua presença e pelo apoio sempre constante à Academia Nacional de Medicina. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, senhor secretário da sessão, e a todos pela oportunidade de divulgação desse livro do acadêmico Cláudio Ribeiro e do Yuri Martins, Imagens, Micróbios e Espelhos. É um livro da editora Fiocruz, e nós temos muita satisfação de compartilhá-lo com os acadêmicos. O que eu coloquei na 4ª capa, que todos vão ter acesso, então não faria sentido ler aqui, mas eu queria chamar a atenção para o caráter interdisciplinar e também para a grande abrangência dessa obra, ao mesmo tempo para a sua originalidade. A obra ela traz elementos muito importantes para pensar em termos de uma aprendizagem significativa e aprofundar o conhecimento sobre as várias formas de cognição a partir da discussão dos sistemas imune neural. Portanto, acho que ela é uma obra para os pesquisadores dessas 2 áreas, os imunologistas, os neurocientistas, mas ela é uma obra muito mais ampla, que mostra como uma visão interdisciplinar e uma visão desses 2 campos, ela se relaciona também com toda uma forma de pensar memória, esquecimento, vida social. E eu creio que a abordagem interdisciplinar no campo da medicina, que é o campo dessa casa, e das ciências em geral, é fundamental para entendermos hoje a vida humana e a relação da vida também com a sociedade. Obrigada. A palavra está aberta aos acadêmicos. Acadêmico Marcelo Baksinski. Senhor presidente, caros colegas, senhores convidados, eu faço essa comunicação na qualidade de membro da governança do IAP Inter-Academy Panel, que é constituída por mim mesmo, por um membro da Royal Society do Canadá e por um membro da Academia de Medicina Inglesa, do
dos statements, dos documentos temáticos que o IAP produz. E essa governança funciona da seguinte maneira: uma academia que deseja fazer um statement ou um documento temático que seja internacionalmente divulgado, ele apresenta um tema e um esqueleto do que será esse statement, esse documento temático. Isso é aprovado ou não pelo Comitê de Governança, no sentido de se verificar se o tema é de suficiente abrangência para ser de interesse de todas as academias de ciências e de medicina, e se o esqueleto está bem formulado. Uma vez aprovado, é formado um comitê internacional que faz a redação desse tema, ou desse documento temático. E a minha comunicação aqui, né, nesse instante, tem a ver com o fato de que nós vamos divulgar agora um documento temático sobre demência, de cuja participação na formulação do próprio documento esteve envolvido um dos nossos jovens talentos médicos. E a diretoria deve, então, enviar a cada um dos membros da nossa academia o documento final, já feito por essa comissão, e se espera que cada um dos membros, então, se posicione dizendo se a academia deve ou não endossar o referido documento. Essa é a razão dessa minha comunicação aqui. Muito obrigado. Acadêmico Celso Ramos. Senhor presidente, por razões familiares, eu tenho ido à Alemanha com alguma frequência. Eu tenho uma filha que mora na cidade de Heidelberg. Eu tenho ido com alguma frequência por razões familiares à Alemanha. Eu tenho uma filha que mora na cidade de Heidelberg, uma cidade muito antiga, com uma universidade tradicional e que tem 2 museus extremamente interessantes. No Castelo Semidestruído, que foi o centro do romantismo alemão, existe um extraordinário museu da farmácia, com algumas farmácias medievais, ou pelo menos renascentistas, de alta qualidade. E existe lá também um museu de anatomia, não ligado à universidade, na qual o Dr. Gunther von Hagen pratica ou faz o que se chama de plastinização. Ele tem figuras anatômicas a partir de cadáveres extraordinárias. Os morfologistas daqui certamente conhecem, e a última vez que eu estive lá, eu trouxe esse livro que eu gostaria que Vossa Excelência me permitisse doar à nossa biblioteca. Ele consegue colocar talvez consigam ver daí, muito de longe, mas ele consegue colocar os corpos em situação anatômica enfim, completamente diferente do que aquilo que nós, na época em que se estudava anatomia, aprendemos a ver nos nossos institutos anatômicos. Muito obrigado, professor. Eu quero aproveitar e agradecer ao acadêmico José Carlos do Vale, presidente da secção de medicina, ter conduzido a presidência hoje no período da tarde do simpósio. Sei que foi um sucesso e a sua presidência foi maravilhosa. Muito obrigado. Acadêmico Rubens Belfort. Boa tarde. Eu queria rapidamente fazer um comentário, não como paulista, nem como amigo, mas como acadêmico, em direção ao secretário de Saúde, Davi Wippe, que para o secretário de Saúde sempre é fácil encontrar uma desculpa para não vir, porque problema ele já tinha antes da febre amarela, mas o secretário várias vezes esteve aqui como secretário. Acho que é um sinal de respeito a essa casa que merece ser lembrado e agradecido. Talvez porque ele tem os mesmos ideais que a gente, trabalha nas diferentes situações. Vai largar a secretaria para assumir uma verdadeira reitoria numa confusão nova? Ou já mudou, Davi? É isso mesmo? Então, acho que vale a pena um agradecimento a ele pelo respeito que ele tem para os nossos ideais, né? Obrigado, Davi. A palavra continua aberta, acadêmico José Carlos do Vale. Senhor presidente, caríssimos confrades e convidados,
É só para fazer uma lembrança da pessoa que foi o doutor Renan Catarina Tinoco, certamente um dos cirurgiões mais brilhantes que já teve esse país. Versátil, era neurocirurgião, fazia cirurgia cardíaca, abdominal, foi um pioneiro da videolaparoscopia. Se eu não estou errado, nosso craque aqui presente, ele morreu no dia 19 de janeiro, e era uma pessoa que, no mínimo que fosse, deveria ser até um honorário desta casa. Ele foi o fundador e mentor, praticamente, do grande Hospital São José do Havaí, que fazia até videoconferências com os Estados Unidos, e tudo fruto do talento e inspiração dele. Foi professor de cirurgia da Universidade de Medicina lá de Campos, e deixou um legado extraordinário na cidade de Itaperuna, que, por ocasião da sua morte, até decretou luto oficial por 3 dias. Eu acho que a academia não poderia deixar de fazer uma mensagem registrada em ata e, se possível, a sua família. Ele deixou esposa, filhos e 2 irmãos que, por sinal, são médicos. É esse registro que eu faço, um pouco atrasado, porque nós estávamos no período de licença da nossa academia. Muito obrigado. Será encaminhado à família um sentimento em nome da academia. Acadêmico Delta Madureira. Senhor presidente, para complementar, se o senhor presidente for convocar uma comissão para realizar esse documento encaminhado à academia, eu gostaria de me candidatar para participar, porque eu conheço profundamente a vida do Dr. Renan Catarina Tinoco. Então, vamos colocar para apreciação da bancada acadêmica a comissão formada pelos acadêmicos José Carlos do Vale, Delta Madureira, e Pietro Novellino, presidente Pietro Novellino, os 3 para realizarem esse documento em nome da academia. Alguém quer se manifestar a respeito dessa comissão? Então, ela está aprovada. Mais algum acadêmico deseja fazer uso da palavra? Não tendo mais nenhum acadêmico querendo fazer uso da palavra, vamos continuar o seminário da tarde, Febre Amarela, essa nossa velha desconhecida. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar ao acadêmico Celso Ramos pelo sucesso do evento, a elevada qualidade científica que foi comentado no horário do chá acadêmico. Todos aqui presentes reconheceram a qualidade do período da tarde. Tenho certeza que o período da noite não será diferente, apenas houve uma pequena alteração na programação, e a primeira apresentação será, então, do Dr. Davi Wippe, secretário estadual de Saúde de São Paulo, a quem eu quero agradecer a presença, que muito nos honra. A palavra é sua, professor. Muito boa noite. Queria primeiro saudar o nosso presidente e agradecer o convite, saudar os senhores acadêmicos, uma menção especial de agradecimento ao professor Celso Ramos pela brilhante ideia de fazer este evento, acho que extremamente oportuno e adequado. Meu querido amigo Rubens Belfort, sua generosidade o fez proferir algo tão elogioso, muito obrigado. Senhores convidados, meus companheiros de Secretaria de Estado, de Hospital das Clínicas e Faculdade de Medicina. Eu resolvi mudar minha apresentação depois que eu vi a apresentação do Dr. Adriano, por conta que foi uma apresentação muito interessante, muito completa, a respeito
dos caminhos da febre amarela e como o Estado de São Paulo caminhou em cima da vigilância, do diagnóstico precoce e ação. Então, eu vou falar muito mais de políticas públicas, do fato de ter um secretário de Estado, coincidentemente um infectologista, professor da Faculdade de Medicina, e que tem uma visão muito particularizada por conta da especialidade e por conta da ação do dia a dia. Então, são dados muito interessantes e, primeiro, eu quero definir o que é o Pacto Federativo. O Pacto Federativo impõe responsabilidades para cada ente. Então, cabe ao Ministério da Saúde a política pública. Cabe ao Ministério da Saúde o financiamento da política pública ou parte dela. Aos estados, a governança e decisões estratégicas. E aos municípios, cabe a ação, tanto a ação de prevenção, a ação de diagnóstico e, fundamentalmente, do ato vacinal. Então, este pacto federativo ele é absolutamente fundamental para que, quando entrosado, ele redute nas ações pertinentes para algo tão importante quanto a febre amarela. Tanto eu como o professor Celso Ramos, nós somos muito antigos e nós vivemos momentos dramáticos da história das epidemias. Quero lembrá-los que em 1974, 1975, nós vivemos a epidemia da doença meningocócica, uma doença surpreendente, uma doença extremamente mortal e que implicava no diagnóstico e tratamento precoces. Na sequência, uma outra epidemia, aí sim uma pandemia, a pandemia da AIDS. Isso data da década de 80, 1982, e nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro diagnóstico autóctone de um paciente com AIDS no Brasil em 1982, o caso publicado em 1983. Então, nós temos experiência em lidar com situações de risco e de decisões que precisam ser tomadas. Eu completei no dia 5 agora de março 4 anos e meio de secretário de Estado, que é quase um recorde. A vida média de um secretário de saúde é 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. O gestor público hoje, primeiro tem que ter algumas definições, ele tem que ser desprendido de muitas coisas, inclusive dos seus bens pessoais. Metade dos secretários que me antecederam tiveram os bens confiscados, porque você se responsabiliza por uma porção de situações que você muitas vezes nem conhece. O Estado de São Paulo tem 645 municípios. 30% desses municípios com mais de 30 mil habitantes. 70% com menos de 30 mil habitantes. Então, é extremamente complexo. E você se responsabiliza por toda uma situação que muitas vezes é difícil de controle. No estado de São Paulo, no começo desse ano, já haviam mudado 60% dos secretários municipais de saúde, ou trocados ou demissionários. Então, são cargos complexos de muita responsabilidade e de muita vulnerabilidade. Então, o que ocorreu nessa história toda a respeito de febre amarela? Eu imputo a febre amarela como um dos maiores desafios da minha vida, enquanto médico, enquanto professor de medicina e agora como secretário. Porque ao mesmo tempo que você tem uma doença eminentemente mortal, o professor Carneiro mostrou isso, você tem uma doença prevenível por vacina. Uma vacina imperfeita, uma vacina de vírus vivo atenuada, que data de 1932. Mas é uma vacina com uma eficácia superior a 98%. Então, ao mesmo tempo que você tem uma doença eminentemente mortal, você tem como preveni-la, e aí você depende de políticas públicas, mas você anuncia que a prevenção pode levar o indivíduo à morte. Então, esse é um grande desafio. Nós começamos a perceber, no início de 2016, um aumento do número de mortes de primatas não humanos. Isso graças a um trabalho absolutamente espetacular da vigilância epidemiológica
e da Superintendência de Campanhas e Endemias do Estado de São Paulo, a SUSEM. Eu fico muito amolado quando alguém diz que o Estado foi negligente. O Estado negligente, eles não se refere ao secretário de Estado nem ao governador. Se refere a indivíduos que se expõem, trabalham nas matas, correm o risco de doenças, e não só a febre amarela, como muitas outras, e expõem os seus familiares. Então, eu imputo o trabalho da vigilância epidemiológica e da Superintendência de Campanhas como absolutamente espetacular. Então, nós fomos alertados no início de 2016 que ocorria um aumento de mortes de primatas não humanos. Naquele momento, nós tomamos uma decisão, junto com o secretário de Meio Ambiente, determinando que todo primata não humano que morresse no estado de São Paulo deveria ser acolhido, investigado e necropsiado. E é uma história muito interessante, porque a cada 4 primatas necropsiados, só um é febre amarela. Os outros morrem de causas diferentes. Inclusive, de uma forma infortunada, alguns são assassinados. A população entendendo que o macaco, que é um vetor de diagnóstico fundamental para nós, ele é o causador de doença. Então, esta medida fez com que todo macaco fosse necropsiado no Instituto Adolfo Lutz, um instituto de referência também no estado de São Paulo e no Brasil. E a partir do momento que nós fomos percebendo, nós criamos os sistemas de contenção. Primeiro, esses indivíduos da vigilância e da SUSEM entrando nas matas, fazendo o inventário a respeito da morte dos primatas e um cerco através da caça e investigação dos mosquitos. Então, isso possibilitou que, de uma forma inusitada, como o Adriano falou, se criasse os corredores ecológicos, o que deu um vislumbre claro a respeito do caminho do mosquito e o que iria acontecer, a ponto de nós descobrirmos que a velocidade do mosquito estava aumentada em 3 a 4 vezes aquilo que nós conhecíamos. Então, ao mesmo tempo que nós estávamos diante de um grande desafio, nós tínhamos a possibilidade de avançar na pesquisa e no conhecimento. Então, esta decisão, ela foi peculiar, mas possibilitou que nós nos antecipássemos. Ao mesmo tempo, quem lidera isso é a doutora Helena Sato, extremamente experiente, ela foi fazendo a contenção da febre amarela através de programas preventivos de vacinação. Então, nós fomos nos antecipando na medida do possível. Claro que essa história, ela bem contada, ela não obedece à regra. E o que nós percebemos? Que, na verdade, não é o mosquito que invadiu as cidades, o ser humano que invadiu a zona de mata, as florestas. Nesse momento, nós vacinávamos e nós começamos a ver um aumento de número de mortes por febre amarela silvestre no estado de São Paulo. Os números de hoje, nós temos do início de 2017 até o dia 6 de fevereiro de 2018, nós tivemos 263 casos e 100 mortes. Uma mortalidade de 38%, e a diferença se faz em relação ao que o professor Carneiro explicou, porque o Hospital das Clínicas, ele foi o hospital de contingência, de contenção dos casos graves, à semelhança do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. A outra coisa que nós percebemos, que com o avanço da febre amarela e todo o sentido de contenção, nós fomos surpreendidos. Uma das surpresas é que a febre amarela entrou por 3 rotas diferentes do estado de São Paulo. Primeiro pela região de Ribeirão Preto, Rio Preto, depois pela área de São João da Boa Vista, Poços de Caldas, e depois por Extrema. Em Mairiporã, a despeito de nós termos vacinado muito antes do número de casos que ocorreu, o epicentro da epidemia aconteceu em Mairiporã e Atibaia. Fundamentalmente, indivíduos que trabalhavam ou frequentavam as matas, ou
visitantes não vacinados que têm casas em condomínios que invadiram as matas. Então, essa foi uma situação que nós fomos acompanhando e com grande dificuldade, porque os fatos se somavam e as providências precisavam ser formadas. Em outubro de 2017, numa conversa com o Ministério da Saúde, nós decidimos entender que o Estado de São Paulo caminhava para uma situação endêmica e que nós deveríamos vacinar toda a população do Estado de São Paulo. E a primeira dificuldade, o número de vacinas disponíveis era menor do que a necessidade. Para os senhores terem ideia, o mundo tem hoje 70 milhões de vacinas produzidas. A Organização Mundial de Saúde tem em estoque 6 milhões, só que usou 3 milhões na epidemia de Angola. Então, sobraram 3 milhões de doses. A Fiocruz, Biomanguinho sempre brilhante, produzia com tal competência que ajudou tanto a República do Congo como Angola no embate com as suas epidemias. Mas a conta era simples. 4 milhões de doses produzidas e a disponibilidade para o Estado de São Paulo de 2 milhões meses, muito abaixo da decisão de vacinação de toda a população. E aí surgiram as primeiras informações da possibilidade do fracionamento da vacina. 2 trabalhos publicados, um de Angola e outro da República do Congo, que nós precisamos ser convencidos da eficácia de uma vacina fracionada em múltiplo de 5. Então, o que é 0,5 se transformou em 0,1 e 0,1 tinha que se provar tão eficaz quanto 0,5. Então, imaginem os senhores a decisão de partir para uma vacina fracionada, respaldado em poucos trabalhos da literatura. Mas também era uma decisão que ela tinha que ser tomada, porque aquilo que você tinha de estoque, 20 milhões de doses, se multiplicava em 100 milhões de doses. Então, a decisão de fazer a vacina fracionada. Um novo problema, a vacina fracionada precisa de uma seringa que ela breca em 0,1, você aspira o líquido do frasco de vacina, ela trava em 0,1. E quando você aplica, ela trava em 0 para não ser reutilizada. Só tem um laboratório que produz isso na Alemanha. Então o Ministério comprou 20 milhões de seringas para 100 milhões de doses. Outra dificuldade, como é que você vacina? Você tem a vacina, múltiplo de 5, mas aí nós precisávamos das seringas. Então, esses foram os embates que foram acontecendo. Neste ínterim, a imprensa descobre. A imprensa descobre e tem sempre o lado bom e o lado complicado. E a imprensa, ela, obviamente, não entendia o que estava acontecendo. Aliás, é difícil para qualquer um de nós entender. Uma doença secular que, teoricamente, deveria estar erradicada e, de repente, surge com essa capacidade de levar os pacientes a óbito. E a imprensa, ela criou um grande tumulto, aonde nós tivemos enormes dificuldades em conter um pânico que se instalou no estado de São Paulo. As pessoas invadiam os postos de saúde, quebraram postos, ameaçaram profissionais da área de saúde, maltrataram as pessoas por conta que queriam as vacinas, de uma forma totalmente inadequada, porque nós tínhamos, claro, graças ao que nós estávamos informados, as zonas que deveriam ser vacinadas. Nós sabíamos exatamente o que nós deveríamos fazer, mas o pânico se instaurou no estado de São Paulo. E foi muito complicado lidar com esse pânico, porque ao mesmo tempo que você tinha um problema, você tinha que mostrar que se tratava da febre amarela silvestre, né? Imaginar qual é a diferença da febre amarela silvestre para a urbana, é difícil de explicar, que está no vetor. E aí um novo conhecimento, provavelmente o Aedes aegypti, que é o responsável pela febre amarela das cidades, não tem competência de replicação do vírus da febre amarela e por isso não transmite. Caso contrário, teríamos um problema muito maior, mas ao mesmo tempo que nós
cercávamos as áreas, vacinávamos preventivamente, nós tínhamos que lidar com o pânico. Então, esse pânico, ele foi talvez tão difícil de controlar como a situação em si da febre amarela. Para completar essa história, começaram a surgir as mortes decorrentes da vacina. Então, a literatura mostrava uma morte para cada 450 mil aplicações. Enquanto nós fizemos esse acompanhamento com uma triagem eficaz, nós tínhamos isso sob controle. A partir do momento que houve esse alvoroço, nós nos preocupamos muito que a triagem ela diminuiria. Então, hoje, nós temos números muito interessantes. O Estado de São Paulo, de 2007 a 2016, aplicou 7 milhões de doses de vacinas. Em 2017, em um ano, nós aplicamos 7 milhões e 400 mil doses de vacinas. Quer dizer, nós aplicamos em um ano o que nós havíamos aplicado em 10 anos. E em 2018, de janeiro até agora, 6 milhões e 300 mil doses de vacinas, totalizando 20 milhões de doses em um ano e 3 meses, com 3 mortes por vacina. Então, as mortes por vacina, estão situadas num patamar absolutamente razoável em relação à literatura. Mas aí vem o outro problema. Será que os efeitos adversos de uma vacina fracionada são iguais em potencial de gravidade e de risco de uma vacina integral? Nós não temos respostas. Mas tivemos que manter as restrições. Então, crianças acima de 9 meses poderiam ser vacinadas e as pessoas acima de 60 anos, esse é um grande problema, como lidar? Hoje, a sobrevida das pessoas, felizmente, aumentou. E nós temos pessoas de 60, 70, 80 anos absolutamente rígidas. Então, aí tivemos que tomar uma decisão de que esta opção pela vacina, especialmente pessoas com mais de 70 anos, depende da avaliação do clínico dessa pessoa, que entende ou não da possibilidade de fazer a vacina. Então, vejam que esta vacina está contraindicada para indivíduos com doenças autoimunes, pacientes com neoplasias em tratamento, e estava até há muito pouco tempo, havia dúvida, a mulher grávida. Para nós infectologistas, usar uma vacina de vírus vivo atenuado em mulher grávida é um desafio. Agora, quando você pesa risco-benefício, prevalece o risco, e desde que essa mulher ela vá para uma zona que possa ter a febre amarela, nós estamos indicando a vacinação. As coisas caminharam e chega no momento que nós entendemos que a decisão de vacinar todo o Estado de São Paulo, ela se baseia num dado indiscutível, que o Estado de São Paulo está numa situação de endemia. Então, hoje, aqueles 444 municípios que eram tidos como municípios de risco passaram a 523. De um total de 645, você tem que vacinar a população do Estado inteiro. Qual é a diferença conhecida entre a vacina fracionada, o Celso vai falar disso com certeza, e da vacina integral? Não é eficiência, é tempo de durabilidade dos anticorpos protetores. Nós sabemos que pelo menos 8 anos, pode ser mais, mas esse dado é oriundo de um único trabalho de militares voluntários, não tem reprodução. Então, esse foi o panorama do problema de diagnóstico e de prevenção. E aí nós percebemos que aumentava o número de casos e, a semelhança de qualquer outro estado, nós temos municípios com competência de atender alta complexidade. A grande maioria não. O epicentro na região de Mairiporã e Atibaia, sendo que esses 2 municípios têm competência de atender a atenção primária, jamais a média e alta complexidade. Então, nós criamos um contingenciamento em cima dos hospitais estaduais que pudesse atender a média e alta complexidade, com 2 grandes lideranças, tanto do ponto de vista de internação dos doentes graves,
como do início de investigação. Então, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina e o Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Nesses dois hospitais, a esses dois hospitais, nós encaminhamos os doentes graves e criamos uma rede de hospitais com competência de realizar o transplante de fígado, liderados pelo professor Carneiro. Qual o racional disso? Entendam, senhores, que do lado de cá, eu sou infectologista, professor de medicina. Do lado de cá, eu sou um gestor que tem que fazer escolhas em cima de um orçamento controlado. Não é porque eu tenho uma epidemia de febre amarela, e na minha gestão eu vivi febre amarela, zika vírus, chikungunya, dengue e H1N1. Não é porque eu tenho essas situações que o meu recurso aumenta. Eu tenho que tomar decisões. Então, em cima do mesmo orçamento. Então, nós criamos isso e criamos a rede de hospitais para realizar o transplante de fígado, de uma forma inusitada. O que o professor Carneiro apresentou é absolutamente emocionante, porque aí que vai essa história que eu queria contar para os senhores, né? A definição de um gestor público, mas do outro lado, o indivíduo que acredita na ciência e na pesquisa. Então, essa decisão ela é crucial para cima e para baixo. Você tem que convencer quem te financia, que é o governo federal, que esta é uma política adequada. E você tem que discutir dentro do governo que você vai usar esses recursos de uma forma experimental. Então, a decisão de criar um grupo de hospitais com competência de fazer transplante de fígado inusitados é uma decisão que envolveu, além do lado emocional, que é muito difícil, e isso foi muito bem descrito, um lado de decisão de gestão. E nós optamos por investir na realização dos transplantes. Por uma coincidência, eu fiz parte dos primeiros grupos de transplante e infecção. Transplante de coração, meu doutorado em livre docência, infecção e transplante de coração. Transplante de fígado, os primeiros realizados no Brasil, pelo professor Silvano Raia, eu era infectologista. Então, para mim era claro que era necessário um investimento, sabendo que era um risco, era inusitado e uma discussão ética acalorada, fundamentalmente, porque você faria opção entre o desconhecido e o indivíduo em fila de transplante que aguardava a sua vez. Mas a opção, ela foi em cima da academia, e eu acho que foi uma decisão absolutamente correta. Então, nós temos, de um lado, o desafio, que é um desafio muito grande, e, o outro lado, a oportunidade da evolução do conhecimento, inclusive de novas drogas antivirais. Ontem eu tive que tomar outra decisão, porque esse protocolo do uso do sulfosbuvir, da hepatite grave, eu quero dizer que nós vamos estar tratando não só a hepatite fulminante. Daqui a pouquinho nós vamos estar discutindo a indicação de antiviral no tratamento da hepatite crônica pelo vírus da febre amarela. Isto vai ocorrer. Então, esta decisão também é uma decisão complexa. A palavra compassionada ou off-label, eu acho que tem uma decisão de semântica aí difícil. Tá? Talvez a melhor palavra off-label, porque é uma droga aprovada para o uso da hepatite por vírus, ser usada para a hepatite pelo vírus da febre amarela. Mas nós tomamos a decisão, caminhou-se muito rapidamente nos comitês de ética e a CONEP aprovou em tempo recorde um estudo, que é esse estudo que foi apresentado. Mas tem a outra decisão, porque o sulfosbuvir, ele está disponibilizado no Brasil para hepatite C. Não dá para esperar o laboratório doar o medicamento. Então, nós decidimos que a Secretaria de Estado emprestaria para os centros pesquisadores a sobra do sulfosbuvir daqueles pacientes que começaram o tratamento e desistiram. Você não interfere no paciente que precisa do tratamento, está em tratamento, mas usa a sobra daqueles pacientes que não utilizaram, até que o laboratório consiga fornecer os remédios para a pesquisa. Então, eu quero dizer para os senhores que é uma situação, ela é muito interessante do ponto de vista de políticas públicas. No fim, eu estou dizendo o quê? Tá? Que cada um de nós tem que ocupar as funções pelo qual é preparado. Então, hoje eu ocupo
4 anos e meio a Secretaria de Estado, mas eu tenho uma vida acadêmica como os senhores têm. Eu tenho uma vida de gestor público como muitos têm. Então, o cargo ele é inerente de uma vida dedicada à saúde pública do país. Eu estou há 42 anos como funcionário público trabalhando no SUS. Isso não é nenhum autoelogio, é uma constatação que eu acho absolutamente fundamental nesse momento, na hora que se escolhem novas lideranças. Tentaram me convencer a ser candidato a um cargo eletivo. Não tem como. Eu não tenho competência para isso, eu não tenho genética para isso. Eu sei, o que eu aprendi e o que eu desenvolvi como médico. Não adianta eu me meter em política porque eu não tenho competência. Então, isso para mim ficou muito claro, que graças a esse grupo da Secretaria de Estado, um grupo muito experiente, um grupo que se dedica o tempo inteiro, nós tivemos como controlar, na medida do possível, uma doença extremamente grave. E esse é outro embate. O que significa controlar? Eu falo para a imprensa, nós temos a situação sob absoluto controle. Não quer dizer que nós não vamos ter novos casos, não quer dizer que nós não vamos ter, infelizmente, novas mortes. Mas nós sabemos exatamente como conduzir esse processo. Então, terminando, eu quero mesmo enaltecer a política pública, a saúde pública do país. Porque, tanto no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia, mesmo com menos recursos do que os necessários, muito menos recursos, na hora que nós somos chamados a intervir, nós, os servidores públicos, intervêm com galhardia, com competência e fazem a diferença. Muito obrigado. Nós é que agradecemos ao professor Davi Wippe e quero convidá-lo, professor, para se juntar a nós aqui à mesa e agradecer a bela conferência. Muito obrigado. E passar a palavra agora ao acadêmico Celso Ramos, que irá falar sobre a febre amarela no estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, muito obrigado. Hoje, por volta de 6h da manhã, eu fui acordado pelo subsecretário de Vigilância, Alexandre Kiepe, aliás, eu estava acordado, me mandando uma fotografia da conjuntivite com a qual ele tinha acordado. Então, ele não tinha condições de vir aqui e me pediu, então, que fizesse a apresentação que caberia a ele. Tá? Como eu já estava com esses diapositivos e como eu venho acompanhando isso muito de perto, dando, não vou dizer, não, mas não é essa não, é a outra, é do Dr. Kiepe. Eu venho acompanhando isso muito de perto como membro da comissão estadual de AIDS. Não vai ser, espero, muito difícil, mas certamente não falarei com o conhecimento de causa que ele tem e da forma que ele poderia falar. O Rio de Janeiro era um estado que não tinha história de ocorrência de febre amarela silvestre. Não havia casos humanos, não havia casos em macacos, embora já se fizesse vigilância de epizootia há algum tempo. Esse diapositivo já foi apresentado aqui em outro momento, mostra a série histórica no Brasil, de 80 a 2017, e tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu, quando apresentei da outra vez, não falei. Essa linha pontilhada é a linha da letalidade. E notem que a letalidade cai toda vez que o número de casos cai. Ou seja, quando nós temos raridade de casos, o diagnóstico em geral é feito depois que a pessoa morre. Quando nós temos um número maior de casos, o sistema de saúde está alerta para a ocorrência disso, e alguns casos que não chegam à gravidade maior são detectados. Isso também já foi mostrado. São as áreas de recomendação para a febre amarela em 2012. Vejam que o Rio de Janeiro estava completamente fora disso, não havia razão para isso.
e não havia razão também, dentro do que o próprio professor Davi Wipper acabou de falar, de se vacinar, de se usar uma vacina em uma população que não estava submetida a risco daquela doença. Portanto, seria submetê-la ao risco da vacina sem que ela tivesse o risco da doença. Assim que começaram a acontecer casos em Minas Gerais e no Espírito Santo, começou-se a fazer um planejamento de... Qual é o botãozinho que você me diz que funciona aqui? Ah, aqui, já entendi. Começou-se a fazer um planejamento de como... Voltou... Não, peraí. Isso. De como se poderia tentar fazer o bloqueio dessa doença. Imaginou-se que a doença iria entrar por aqui, pela junção ali do triângulo, ali vai e sai, por aquela região, não pelo município necessariamente, ou seja, na junção do Espírito Santo com Minas Gerais e com o município e com o estado do Rio de Janeiro. Isso foi a primeira fase, ou o primeiro ciclo. Depois, no segundo momento, quando a doença começou a se espalhar mais por Minas, se imaginou que a entrada poderia ser através da região mais próxima ao Vale do Paraíba. E então pensou-se em fazer uma segunda entrada, um segundo ciclo, e que depois se estendeu aqui para baixo. Mas acontece que a doença entrou por Casimiro de Abreu. Ou seja, ela entrou quase que no meio do estado do Rio. Entre esse ponto aqui e o ponto mais próximo de ocorrência de casos em Minas Gerais e Espírito Santo, havia aproximadamente 300 quilômetros em linha reta. E o vírus fez esse trajeto de forma inesperada. Então, antes da gente ter esse conhecimento que o doutor Pinter nos mostrou aqui, antes da gente ter o conhecimento que a doutora Márcia Chame mostrou aqui, ficava muito difícil, e ainda fica às vezes muito difícil, a gente imaginar que esse tipo de coisa podia acontecer. Nós vamos ver adiante uma situação mais importante ainda. Esse mapa do Rio de Janeiro é para mostrar que outra aposta que nós fizemos, oh meu Deus, que nós fizemos e que estava, de certa maneira, estava errado. Nós imaginamos que o vírus ia entrar por aqui, e que o vírus provavelmente iria pegar a região serrana, a região de mata, a região de macacos, e iria se espalhar pelo Rio de Janeiro nesse sentido. Como eu já falei, ele entrou por Casimiro de Abreu. Ocorreram casos até por aqui, ocorreu um caso ano passado em Maricá, morte de macacos em Maricá, e a doença, num primeiro momento, não seguiu esse trajeto que nós previmos. Aqui é Niterói, aqui é uma região no centro da cidade, praticamente, onde ocorreu uma morte de macaco por febre amarela esse ano, mostrando que essa doença está aparecendo onde a gente menos espera, e esse é o mapa do Rio de Janeiro. Todos conhecem a nossa situação privilegiada, de certa forma, quando faz sol, e desprivilegiada quando chove e a água desce dos morros e nos alaga aqui embaixo, mostrando a floresta da Tijuca, o maciço da Tijuca, e outras pequenas áreas por aqui, por exemplo, em Botafogo, na Urca. Em 2016, ocorreram epidemias na cidade do Rio de Janeiro, epizootias na cidade do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. E esses macacos morreram não de febre amarela, morreram de herpes simples humano, que obviamente não é transmitido por mosquito. É uma doença mortal, particularmente para o sagui, para o calitrix. E o que isto demonstra, na minha maneira de ver, é que esses macacos têm níveis de comunicação através da cidade, através da área urbana, que nós não imaginamos. Que eles têm uma capacidade de mobilização, de mobilidade maior do que a gente imagina. Eu não sou veterinário como o Adriano, eu não sou biólogo como a Márcia, mas certamente isso é mais do que a gente podia imaginar. Isso daqui vai ser mais ou menos rápido para lhes mostrar
o que ocorre, o que vem ocorrendo no Rio de Janeiro em termos de epizootias entre março do ano passado e a situação atual. Vão acompanhando aí em verde o que está aí, as datas, eu vou passar isso rapidamente, porque são praticamente datas sucessivas. Em verde, as notificadas, em marrom, avermelhado, aí, os casos confirmados 17 e 18. Vejam, aquilo era dia 20, dia 21, dia 22, dia 23, dia 28, dia 30, dia 31, dia 3 de abril, dia 4 de abril, dia 5 de abril, 10, 11, 17, 18, 24, 3 de maio, 22 de maio, 1º de junho, 5 de junho, 27 de junho, 9 de agosto, 6 de novembro, 9 de novembro, 13 de novembro, 22 de novembro, 7 de dezembro, 15 de dezembro, 3 de janeiro, já agora esse ano, 24 de janeiro, 4 de fevereiro, 5 de fevereiro, 6 de fevereiro, 14 de fevereiro, 20, 27 e agora. Vejam que, como eu havia falado, deixa eu voltar aqui, que eu estava mais preocupado com a data do que com as outras coisas. Vejam que a doença, embora tenha se espalhou certamente no sentido, digamos assim, caudal do Estado, mas ela aparece em regiões sem que haja uma ligação direta entre uma e outra. E veja que logo no começo, muito rapidamente, ela aparece na Ilha Grande, na Baía da Ilha Grande, onde um caso em macacos ocorre quase que simultaneamente, imediatamente antes do caso na espécie humana. No momento que aquilo aconteceu, nós não tínhamos febre amarela em nada ali por perto. Talvez lá em cima, em Valença, mas não havia nenhuma proximidade que pudesse explicar aquilo dentro da nossa lógica não sofisticada, não armada da metodologia que foi apresentada hoje aqui de manhã. Os casos humanos, a estratégia de vacinação começou, então, como está lá. Os casos de bloqueio lá em cima, no primeiro momento, com a intenção de resolver a questão do trânsito, digamos assim, do microtrânsito de pessoas de um município para outro, com o interesse em fazer isso não necessariamente na sede dos municípios, mas descentralizando isso, procurando pegar as populações de área rural, que eram as que nós sabíamos que seriam as mais afetadas. No segundo momento, como eu falei, descemos para a região do Médio Paraíba e, num terceiro momento, quando aí já estavam começando a acontecer casos, baixou-se isso para pegar toda a região de Campos, toda a região da Baixada Fluminense do Norte. Isso é a quarta etapa e aqui o que nós temos hoje em dia. O aparecimento de casos humanos, as áreas ampliadas de vacinação, que hoje alcançam o estado inteiro, e a área de reforço de vacinação chegando próximo das áreas metropolitanas. Os casos confirmados, mesma coisa, vejam a rapidez com que isso vai se desenvolvendo. Nós não temos, certamente, tantos casos quanto São Paulo está tendo, mas tem uma população muito menor. Esse diapositivo mostra o que a gente tem aqui, os principais casos nesse segundo ciclo, com os principais estados de ocorrência da doença são Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e mostram que onde a gente tem epizootia, a gente tem caso humano. Onde eu não tenho epizootia, os casos humanos não aparecem. A mesma coisa, isso também já foi apresentado, mostrando a ocorrência de casos nos 3 estados do Nordeste, nos 4 estados do Sudeste, aí a definição de casos suspeitos, vigilância ampliada. No primeiro ciclo, o estado do Rio de Janeiro teve 28 casos humanos confirmados, com 9 óbitos, com uma letalidade de 32%,
e com 216 epizootias nesses municípios: Campos do Goytacazes, Carmo, Maricá, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Guapimirim e Macuco. Os dados de hoje, que eu não tive tempo de passar para aí, são que nós temos 153 casos no Estado. Oh, meu Deus. 153 casos no Estado, confirmados, com 59 óbitos, uma letalidade, portanto, de 39%. Angra dos Reis, basicamente a Ilha Grande, lidera com 38 casos e 14 óbitos. Eu lembro que a Ilha Grande é uma área de preservação ambiental, é uma área que não tem desmatamento, é uma área que não sofre maiores problemas de poluição e, no entanto, tem uma população pequena, rarefeita, mas vivendo muito dentro da mata, muito próximo à mata, e ela lidera com 38 casos, enquanto que Valença, que até pouco tempo atrás liderava, tem apenas 18 casos, 6 óbitos. Segue-se Teresópolis e Duas Barras e Nova Friburgo, Teresópolis com 17 casos, Duas Barras e Nova Friburgo com 11 casos, e nós ainda temos no Rio 6 casos oriundos de Minas Gerais, 6 casos que contraíram a doença em Minas Gerais. Aí a ocorrência de casos com ligação com as áreas, isso eu acabei de fazer referência, não mostrando o visual. Os casos humanos no estado do Rio de Janeiro, por ciclo, nós ainda estamos, na minha maneira de ver, ainda estamos longe de cair. Essa aparentemente queda aqui nas 2 semanas deve-se ao fenômeno do retardo de notificação. E aqui o número, a distribuição de casos por faixa etária e por sexo no estado do Rio de Janeiro e aqui embaixo no Brasil. Podem ver que nós temos 83% dos casos em homens, 17% dos casos em mulheres, praticamente não temos casos em crianças, pelo menos não temos casos abaixo de 10 ou de 11 anos de idade, e isso é o padrão característico. Se a professora Diana Maú ainda estiver aí na plateia, ela vai brigar comigo. Isso é característico de uma transmissão dentro do padrão silvestre, ou seja, são principalmente os homens, são os adultos principalmente, que, como eu disse na primeira parte, vão ao encontro do vírus. Isso lá, quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, e aqui no Brasil podem ver que a curva de distribuição é a mesma. Nós não temos febre amarela urbana no Brasil, pelo menos por enquanto. O que não quer dizer que nós não possamos ter esporadicamente, aqui ou ali, um caso ocorrendo no centro da cidade. Podemos até ter um caso ocorrendo na cidade transmitido por Aedes aegypti. Isto não nos transforma, não faz com que um caso isolado que não se replica adiante, não muda o que eu estou falando. E aqui um dado surpreendente. O Rio de Janeiro tinha uma cobertura vacinal, era o estado com a mais baixa cobertura vacinal. Não tinha razão para vacinar. Era de 0,2. Nós temos isso em seguida, eu vou mostrar. Nesse período de 2000, agora, recente, nós passamos a ter essas taxas que se apresentam baixas, se apresentam em torno, um pouco acima de 70%. Em alguns locais nós temos 106%. Nessa região de divisa com Minas Gerais, teve muita vacinação de população mineira que veio para cá e se vacinou, o que faz com que esse dado não seja um dado inteiramente fiel. Outra coisa, eu fiz referência ao esforço que se fez para vacinar a periferia da cidade, mas tem-se que vacinar, evidentemente, a sede do município, e a vacinação nas sedes, muitas vezes, é bastante superior àquela que se obtém na periferia, que tem mais dificuldade de acesso. Esses dados se referem ao Brasil como um todo e são dados oficiais do DataSUS, são dados até 2016, até 2016, até outubro de 2016, e estão disponíveis nesse endereço aqui. Vejam que, apesar do que se falava, apesar do que se dizia, nós temos colegas até da especialidade protestando contra a falta de vacinação, nós tínhamos níveis razoáveis de vacinação em alguns locais.
Vejam que, por exemplo, Rondônia tinha 99%. Eu admito que esse dado não é inteiramente correto, porque isso não se conta individualmente os casos, isso se avalia pelo número de doses aplicadas a pessoas que recebem mais de uma dose ou que recebem uma dose antes de 10 anos, como se propunha antigamente, mas, de toda forma, nós vemos que na região norte, o estado que tinha menor cobertura era o Pará, com cerca de 55%. Quando a gente chega no Nordeste, evidentemente, não era e não é uma área de transmissão, apenas os estados que tinham área enzootica, Bahia, Maranhão e Piauí, tinham alguma cobertura, ainda assim cobertura muito abaixo do que se imagina necessário. Na região Sudeste, Minas Gerais, tinha uma cobertura de 84%, provavelmente desigual, porque a área tradicional de ocorrência da doença era a área de Cerrado, de Minas, e não a área do Vale do Rio Doce, a área de Mata Atlântica degradada, como veio a ocorrer, onde veio a ocorrer a doença no ano passado. São Paulo, que já tinha grandes áreas com recomendação de cobertura, de vacinação, tinha uma cobertura relativamente baixa, aliás, baixa. Relativamente era uma homenagem ao doutor Davi Wipp, mas eu vou retirar o relativamente e deixar que 17%, 18% é uma cobertura baixa. O Sul tinha uma cobertura razoável, mas ainda assim baixa. No Paraná e no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que entrou mais recentemente no mapa, tinha uma cobertura baixa. E a região Centro-Oeste, é surpreendente que Brasília tenha apenas 13%, 12,5%, quando os outros estados conseguem níveis mais razoáveis. E vejam que nós, nas áreas tradicionalmente endêmicas, que são Amazônia, Centro-Oeste, nós não temos tido febre amarela. Pelo menos não temos tido como nós temos tido em outras regiões. Então, muito possivelmente, essa cobertura vacinal, ainda que possa ser tida como insuficiente para alguns efeitos, está protegendo a população. Aqui não tinha que entrar. Muito obrigado, era isso que eu tinha que falar. Em nome do Alexandre Kiep, peço desculpas por qualquer falha. A gente falar em nome das outras pessoas é mais difícil. Agora, isso. Artigo 2º do Estatuto da Academia Nacional de Medicina, que segue o Estatuto da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro de 1829. A Academia Nacional de Medicina foi fundada para responder as perguntas do governo sobre tudo que interessar à saúde pública e principalmente sobre as epidemias, as epizootias, a propagação da vacina e investigações que puderem concorrer para o progresso da arte de curar. Evidente que, quando os nossos antecessores escreveram a vacina, eles se referiam à única que existia na época, que era a vacina antivariólica. Hoje nós temos outras, mas nesse seminário nós estamos seguindo à risca o que diz, o que propõe, o que ordena, o que nos manda o artigo 2º da Academia. E isso é importante, isso que eu estou falando, porque apesar desses níveis de cobertura até surpreendentes que eu lhes mostrei, nós estamos enfrentando dificuldades com a vacinação da população. O doutor Davi sabe muito bem disso. Nós temos médicos alardeando, chamando atenção sobre casos. Outro dia nós tivemos um colega que, sob 2 guarda-chuvas das 2 instituições, uma que ele dirige e outra a qual ele pertence, anunciava os bons resultados que ele estava tendo no tratamento de formas graves de doença vacinal com um desses medicamentos a que a doutora Tânia fez referência. Você diz uma coisa dessas no Fantástico, ou no programa do Faustão, pior ainda. O que acontece? O Brasil inteiro fica sabendo que esta vacina é a única vacina para a qual existe remédio que exige o tratamento, quer dizer, que permite o tratamento dela. Imediatamente você pensa o quê? Eu não vou me vacinar.
Meu filho eu levo, tomo uma gotinha para pólio, não acontece nada. Até pode acontecer, mas não acontece nada. Vacino para sarampo, não acontece nada. Febre amarela tem um remédio que vai resolver se eu tiver alguma coisa. Isso positivamente não pode acontecer. A vacina está sob ataque. Dr. Laí Ribeiro, digo o nome porque ele coloca o nome dele na internet, declara que achou um absurdo que a vacina da febre amarela seja administrada na mesma dose para criança e para adulto. Imediatamente, a mãe e os comentários embaixo falando, não vou dar essa vacina para meu filho, como é que eu vou dar uma vacina para uma criança que a dose é a mesma de adulto? Isso, na verdade, como todos sabem, nós sabemos, é o normal, mas a população não está sabendo disso. Os veganos, que foram citados aqui, as pessoas que acreditam na nova ordem mundial, que acham que vacinação é uma coisa para dominação, esses antivacionistas que se espalham pelo mundo e que atrapalham completamente as nossas campanhas, nós não temos outra coisa que não seja a vacina para combater essa epidemia. Nós não podemos combater esses macacos da floresta. Apesar das propostas, Davi, de que se use fumigação, fumacê nas florestas, nós não temos como fazer isso. Nós não temos como vacinar macacos. Ou nós impedimos as pessoas de ir a essas áreas, o que obviamente é impossível, ou nós vacinamos as pessoas. A alternativa para isso é nós termos febre amarela. Não há outra alternativa. Nós temos, então, as referências, também as falhas vacinais. Fulano tomou vacina e teve a febre amarela. Fulano, nenhuma vacina é eficaz em 100% dos casos. A vacina da febre amarela dá uma proteção de 95%, 99% dos casos, é menor em crianças. Tudo bem. E alguns casos que têm acontecido, inclusive, têm acontecido pelo vírus da febre amarela no período, digamos assim, de incubação, não é o termo, estou chamando de propósito, da vacina. Ou seja, a pessoa se infecta antes dos 10 dias em que essa vacina vem a funcionar. Meus senhores, nós temos que sair daqui com essa absoluta convicção. Nós, como médicos, temos a obrigação moral de defender essa vacina. Nós, como academia, temos a obrigação de propagar a vacina contra a febre amarela. Essa é a única alternativa que nós temos. Por mais bonita que seja a apresentação que fez o professor Albuquerque, obviamente o transplante não é a solução para essa epidemia. Nem eu estou propondo que fosse, só estou comentando que a alternativa que nós temos é essa. Vacina contra a febre amarela é eficaz, a vacina contra a febre amarela é segura, a vacina contra a febre amarela é barata. A única coisa que a gente poderia falar mal dela hoje é que ela não existe em quantidade suficiente para o que a gente precisava. Ela foi desenvolvida pelo microbiologista, virologista sul-africano Max Tyler, em 1937, trabalhando na Rockefeller. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1951. Já antes disso, no começo da década de 30, os franceses tentaram uma técnica, chegaram a usar uma técnica de misturar um vírus virulento, vírus selvagem, com soro hiperimune, fazer essa inoculação para imunizar as pessoas. Tamanha era a necessidade que se sentia na época da vacina, numa época que a gente não tinha nenhuma vacina de vírus vivo. Logo depois que essa vacina surgiu, ela começou a ser usada nos Estados Unidos, antes até de vir para o Brasil, na Fundação Rockefeller, no Instituto Rockefeller. O Instituto Rockefeller tinha perdido, foi feito, o Jaime fez uma referência a uns 3 pesquisadores que morreram com febre amarela, outros morreram com febre amarela, e a primeira vacina foi usada entre eles, e depois daí eles não tiveram mais nenhum caso de febre amarela. Isso mostra a derivação do vírus da amostra azíbia, aquela retirada daquele paciente de Gana, como ocorreu. A vacina usada no Brasil, a 17DD, já teve 286 passagens em animal, e a 17D 204, que é usada em outros países, é usada na França, nos Estados Unidos,
e na União Soviética, perdão, e no Reino Unido tem uma passagem, um número de passagens um pouco menor, de 236. Houve referência ao fato ocorrido aqui no Brasil, mas esse fato também ocorreu nos Estados Unidos, ou melhor, mundialmente, quando a mesma vacina que foi usada aqui e provocou a icterícia catarral, com óbitos, ocorreu em nível internacional, quando mais de 2,5 milhões de soldados americanos foram vacinados com vacina contendo soro humano. A história era que um estudante de medicina, que estava, inclusive, ictérico na ocasião, não se sabia da etiologia viral das hepatites, professor Brandão, e ele resolveu magnanimamente doar sangue para o laboratório no qual ele trabalhava. Então, colheu-se o sangue de um indivíduo ictérico e esse soro foi usado para estabilizar a vacina. Anteriormente, no Brasil, vacinava-se nas áreas endêmicas a cada 5 anos, não a cada 10, e a partir de 98, isso entrou na rotina do Programa Nacional de Imunizações na região norte e na região centro-oeste, o que explica aqueles índices mais altos de cobertura que eu falei. Nas áreas endêmicas de transmissão fazia-se a vacinação aos 6 meses e nas áreas não endêmicas aos 9 meses. Isso aqui eu já apresentei, não vou apresentar de novo. Entre 2000 e 2007, mais de 177 milhões de doses foram distribuídas. Na época, a população na área de risco era de 35 milhões. Hoje em dia, só no Sudeste, ela já deve chegar perto disso. Cobertura estimada era de 90%. Há um trabalho recente publicado no Lancet Infectious Diseases que associa o surto que nós tivemos em 2007 e 2008 a uma redução simultânea nos anos anteriores dos níveis de cobertura nas áreas afetadas. A cobertura é superestimada, como eu já falei, é menor em áreas rurais, e em janeiro de 2008, no último grande surto antes desse, cerca de 7 milhões foram distribuídos. Isso também aqui já foi apresentado. De repente, em 2001, uma vacina que era eficaz, que era usada largamente, surge no mesmo número do Lancet, 2 artigos, um sobre o caso de 2 mortes no Brasil, um outro artigo com 4 casos nos Estados Unidos e uma research letter da Austrália também com mais um caso de lá. Então foram 7 casos nos 3 países, 6 deles evoluíram para o óbito, 2 brasileiros com a cepa 17DD, 5 no exterior pela 17D204. O quadro clínico era o quadro de febre amarela maligna, o quadro histopatológico era o quadro de febre amarela maligna, e nos casos em que o vírus foi isolado e estudado, não havia alteração genética em relação à chapa vacinal, a cepa vacinal. Nesse mesmo artigo, número, aparece um comentário falando sobre a raridade dos efeitos adversos. E eu anotei ali embaixo, botei na caixinha vermelha o que diz. Apesar da severidade dessas reações, ou da gravidade dessas reações, os achados indicam que não deve haver nenhuma mudança na prática referente à vacinação para febre amarela em áreas endêmicas ou em áreas epidêmicas. Muito bem. Logo depois, em 2007, ocorre um surto em Ica, no Peru. Usa-se a vacina brasileira de Manguinhos, de um único lote, e aí aparecem alguns casos de febre de doença grave, 4 casos graves, com doença pós-vacinação, casos fatais, o que levou à suspensão da vacinação naquele momento. Da mesma forma, os casos eram casos de febre amarela vacinal. Da mesma forma, não havia nenhuma mudança no vírus, não havia possibilidade do vírus, pelo próprio processo de fabricação, isso se evita, mas, infelizmente, aquilo aconteceu. A partir daí, nós temos algumas restrições na vacinação. Óbvio, nós não vacinamos pessoas com AIDS, nós não vacinamos pacientes com neoplasia, nós não vacinamos pessoas irradiadas, nem pessoas com quimioterapia, aí incluindo os atuais imunomoduladores com inibidores, com anticorpos
monoclonais. Embora não haja evidências de risco aumentado, a indicação, nesses casos, precisa ser individualizada. Na minha maneira de ver, em quase tudo que eu vou falar aqui, uma coisa é eu vacinar a pessoa para impedir que ela adquira a doença. Outra coisa é eu vacinar a população para impedir que haja um desenvolvimento de uma epidemia. Uma terceira coisa é quando eu tenho uma epidemia em evolução e aí eu vou abaixar o meu limiar em relação à vacinação, porque aí eu quero interromper a transmissão e isso tem que ser feito rapidamente com a vacinação do maior número possível de pessoas. Isso ocorre com as gestantes. É uma contraindicação relativa. Eu não vacino gestantes, a não ser que haja uma epidemia. Crianças com menos de 6 meses, essas eu não vacino nunca, porque o risco de lesão neurológica é muito grande. Anafilaxia por alergia a ovo. Anafilaxia por alergia a ovo, comprovada. É raro, mas necessita ser citado. Como em qualquer outra vacinação, doenças febris levam ao adiamento. E doadores de sangue, não há contraindicação à doação, a tomar a vacina em quem doa sangue, mas há contraindicação em doar sangue imediatamente depois da vacinação, sob pena da gente possivelmente transmitir essa doença para alguém que pode estar em péssimas condições de saúde, já que vai estar recebendo sangue ou hemoderivados. Deve-se aguardar pelo menos 30 dias. Indivíduos com mais de 60 anos, principalmente em primovacinação. Quem já foi vacinado em outros momentos pode tomar a vacina com alguma, se for necessário, com alguma tranquilidade. Mas naqueles casos nos Estados Unidos, quase todos se deram entre pessoas com mais de 60 anos. Doenças autoimunes, quimioterapia, estou me repetindo, imunomodulação, transplante, radiação, infecção grave pelo HIV, especificamente pessoas com menos de 350 linfócitos CD4+, ou doença sintomática, ou crianças com menos de 20% de linfócitos CD4+, ou eu costumo acrescentar, não sei se o doutor Davi, não sei se a Tânia Vergara concordarão comigo, se o indivíduo tiver com CD4 alto, mas tiver com a carga viral elevada, eu prefiro que ele não tome a vacina naquele momento. Isso daqui é fácil de encontrar, isso está no site, no manual do Ministério da Saúde, o intervalo de interrupção de quimioterapia, aí incluídos os anticorpos monoclonais, para que se possa fazer a vacinação, a mesma coisa aí em linfócito CD4, e os efeitos adversos. Efeitos adversos com manifestações locais, eles podem ocorrer em 2 a 4%. Dor, eritema, algum incômodo no local da injeção. Isso não contraindica, caso seja necessário haver uma revacinação, ela pode ser feita, e isso é imediato, é no dia da vacinação ou no dia seguinte. Manifestações sistêmicas gerais, como febre, mialgia, cefaleia, isso pode ocorrer a partir do 3º dia, isso em geral já está associado à replicação viral, ela ocorre em menos de 4%, é menos frequente em pessoas revacinadas e não contraindica a revacinação se ela houver. Anafilaxia é uma outra coisa, é rara, se admite que seja 0,2 casos por 100 mil habitantes, ela é imediata, é a anafilaxia, 30 minutos até 2, 3 horas depois da administração, e, obviamente, a pessoa não deve ser revacinada. Doença neurológica, febre, meningismo, convulsões, torpor, encefalomielite, meningoencefalite, isto ocorre com 7 a 21 dias, 0,4 a 0,8, estima-se, casos por 100 mil doses, isso contraindica a revacinação, da mesma forma que indivíduos que tenham doenças neurológicas desmielinizantes, ativa ou passada, não devem, por precaução, fazer uso dessa vacina. Doença viscerotrópica aguda, essa que com frequência mata, essa que eu fiz referência até agora, ela ocorre nos primeiros 10 dias, se estima, Davi mencionou, o número pode variar de um autor para o outro, pouca coisa, 0,4 por 100 mil doses, e não se revacina se esta pessoa sair da doença.
Lá, naqueles 4 casos dos Estados Unidos que eu fiz referência, 3 óbitos eram em pessoas com mais de 65 anos de idade. Se o risco é 0,4 em 100 mil, o risco em pessoas com mais de 65 anos é 8,3 por 100 mil vacinados nos Estados Unidos, ou seja, é 20 vezes maior, e isso justifica que se tenha um cuidado maior com essas pessoas. Era isso, senhor presidente. Eu tentei correr bastante para que nós tivéssemos pelo menos algum tempo para discutir esse seminário. Eu não devia falar o que eu vou falar, mas eu acho que nós tivemos um seminário de alta categoria, não pela organização, mas pelos colegas que vieram aqui. Eu gostaria, talvez quebrando o protocolo, pedir a todos uma salva de palmas para os nossos convidados. Nós tivemos 3 pessoas de fora do Rio de Janeiro. E é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua organização do seminário acadêmico Celso Ramos e a sua bela apresentação. Muito obrigado. E abro a palavra à bancada acadêmica, acadêmico José Carlos do Vale. Senhor presidente, ilustres, excelentíssimos membros da mesa, confrades e convidados. São 2 coisas bem objetivas. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pequena complementação no que diz respeito a tumores malignos, quimioterapia e radioterapia. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica expediu um comunicado oficial através do nosso boletim oficial e da revista, cerca de um mês atrás, explicando o seguinte, que pairava, inclusive, dúvida entre muitos especialistas de oncologistas. Primeiro, é claro, se o doente estiver com câncer e atividade, se ele estiver no decurso de quimioterapia ou radioterapia, ele não pode fazer. Mas, se terminar a quimioterapia com condições adequadas, a partir de 2 meses, independentemente se ele estiver com a doença controlada, ou se supor que ele esteja curado, que é mais difícil, pode fazer vacina. O mesmo para a radioterapia. Terminando a radioterapia, a partir de 2 meses, pode fazer, se indicado, a vacina. Porque muita gente imagina, e se as pessoas têm na sua história um câncer? A mulher teve câncer de mama, tratou, foi bom, mas ela teve o câncer de mama para qualquer outro tipo de tumor. Isso não tem contraindicação se estiver indicado, obviamente, a vacinação, sobretudo em gente que está exposta em área de risco. Outra é uma pergunta que eu fiquei matutando. Como eu sou um frequentador de Angra dos Reis, eu fiquei abismado, gosto muito da Ilha Grande, com aquilo que aconteceu na Ilha Grande. Eu tomei pavor e não espero não ir lá tão cedo até que as coisas sosseguem. Mas como é que pode? A Ilha Grande ter essa incidência, morreram 7 ou 8 pessoas já, né? E, pelo que eu saiba, no litoral, na cidade de Angra dos Reis, não tem casos nem de morte, e eu não sei se tem de notificados. Agora, se o que eu estou dizendo está correto, como é que a gente pode explicar que a Ilha Grande tem uma certa distância de mar, né? Aquela banheira de lancha, vai lá, saindo do litoral, é 45 minutos no mínimo. Como é que pode ter uma incidência tão grande na Ilha Grande e nós não temos casos notificados na cidade de Angra dos Reis? São esses 2 comentários. Posso responder? O ano passado, professor Zé Carlos, eu disse que a impressão que eu tinha é que esse vírus estava sendo transmitido por e-mail. Entende? Porque mosquito não nada, o vírus não voa, não há como imaginar que um macaco desgarrado qualquer do continente, e lembre que eu falei que não havia caso na redondeza, imaginar que um macaco tenha desgarrado num tronco doente, chegado à Ilha Grande, é pouco provável. A possibilidade de que a gente já tivesse a doença na Ilha Grande é pouco provável.
porque a quantidade de casos que está havendo mostra claramente que nós temos uma população muito suscetível, não apenas suscetível do ponto de vista imunológico, mas do ponto de vista situacional, comportamental. Então é pouco provável. Esse vírus chegou lá. Tem 3 possibilidades. A do macaco, que também não pega barca, né? A de que um mosquito tenha ido para lá, dentro de uma lancha dessas, ou de um barco qualquer desses que faz, que está com frequência por lá, ou a possibilidade que eu pessoalmente acho mais remota, embora haja pessoas que estejam ativamente defendendo isso, que é um homem, um ser humano qualquer tenha levado essa coisa para lá, tenha ido para lá num período curto de circulação de vírus e tenha, por acaso, infectado um macaco. Infectado um mosquito. Eu acho isso um pouco complicado, porque o que a gente vê, foi dito aqui, é morrer o macaco primeiro, o homem morre depois. Se nós estivéssemos tendo essa disseminação da forma que nós estamos tendo, por intermédio de homens infectados, levando seres humanos infectados, a Dia Internacional da Mulher, elas têm que ter o direito também de pegar febre amarela. Então, se tivéssemos seres humanos infectados levando a doença até o mosquito, do mosquito para o macaco, nós tínhamos que ter muito mais gente morrendo. Agora, mosquito não nada, vírus não voa. Se Vossa Excelência não levou o mosquito para lá na sua lancha, eu não sei que outra explicação pode ter. Acadêmico Aderbal Sabrá. Veja, eu não quero responder a todas as perguntas. Nós temos o Adriano, certamente a Márcia tem mais condições de responder essa pergunta especificamente do que eu. Senhor presidente, senhores acadêmicos, convidados, primeiro enaltecer a qualidade desse simpósio. Aprendi muito e estou feliz por ter estado aqui desde o início. Mas como pediatra, representando essa bancada e ser imunoalergista, há um documento da Academia Americana muito claro com relação à mediação por IgE para quem é alérgico ao ovo. Pode ser uma reação anafilática, pode ser uma reação alérgica grave, pode ser uma reação mediada por CD8 e não há complicação. A Academia Americana é muito clara. Deve-se sempre fazer a vacinação. A chance de reação é de 1 para 500 mil, 1 para 700 mil. Recomendação. Eu digo isso porque são 10 telefonemas por dia, em média, hoje, que eu tenho que explicar à mãe isso. Se seu filho é alérgico ao ovo, faça a vacinação e a Academia Americana recomenda, nas próximas 2 horas, esteja na antessala de um hospital. Digo, não entre, não dê entrada no hospital. Fique por ali. Se dentro de 2 horas não tiver nada, vai para casa. Se tiver qualquer coisa, entra no hospital e diz que você é alérgico ao ovo e que tomou a vacinação. Essa é a determinação da Academia Americana de Pediatria. O professor Davi Wippe deseja fazer uso da palavra. Por favor, professor. É um comentário muito interessante. Nós encontramos um macaco morto no zoológico de São Paulo. E isso motivou o fechamento do zoológico e os parques em torno. A primeira hipótese que nós temos, esse macaco não tinha como chegar ali, é que foi um macaco contrabandeado, doente e que foi largado no zoológico. Então é uma coisa dramática, mas também ocorre o contrabando do macaco, e por incrível que pareça, o macaco infectado, abandonado, e causou um pandemônio. Nós estamos com o parque fechado há muitos dias e ainda discutindo a abertura ou não. Obrigado. O acadêmico Celso Ramos falou que a doutora Márcia Chame poderia responder a pergunta da Ilha Grande, do acadêmico José Carlos do Vale. A senhora deseja fazer uso da palavra? Melhor do que eu, certamente. Não, é rápido. Na verdade, a gente já vem acompanhando, né, essa perspectiva da febre amarela descer para o sul do estado desde o ano passado. Há 40 anos atrás, quando a gente ainda tinha SUCAM, né, se fazia vigilância de febre amarela e malária na Ilha Grande.
Portanto, não é uma coisa que a gente poderia imaginar que esse risco não acontecesse lá. A gente tem, sim, casos de notificação de primatas naquela borda de Angra dos Reis. Acontece que a vigilância naquela região é uma vigilância muito mais difícil, porque ali a Serra do Mar é muito íngreme e as populações de guariba e de primatas estão muito afastadas de algumas dessas áreas. Quando na Ilha Grande, a gente tem uma população bastante grande que vem se recuperando ao longo aí dos 30, mais de 50 anos em toda essa região, de uma espécie muito suscetível. Toda a hipótese que a gente tem por outros trabalhos das pessoas que trabalham com mosquitos é justamente que muitos dos mosquitos conseguem fazer um processo de dispersão por vento. E se a gente for medir a área entre Conceição de Jacareí e a Ilha Grande, a gente nessa região aí tem alguma coisa em torno de 2 quilômetros. E o hemagogos consegue voar pelo menos entre 6 e 11 quilômetros. Né? Então, a gente teria, sim, uma possibilidade biológica desses vetores estarem voando, né, se dispersando da área da mata para dentro da área da Ilha Grande, causando esse processo de infecção, tanto dos animais quanto das pessoas. E a gente teve macaco morrendo na Ilha Grande e logo em seguida, isso foi pouquinho antes do Carnaval, né, a gente teve macacos morrendo entre onde era o presídio, a Praia de Dois Rios, né, e a Praia da Parnaioca, que não é uma trilha que é visitada, mas não tem uma visitação muito grande. A gente já tinha registros aí, né, inclusive com a indicação nossa e de outros especialistas, que as trilhas, né, de dentro da Ilha Grande pudessem vir ser fechadas durante o Carnaval, né, para que a gente não tivesse os turistas passeando nessas trilhas. Os turistas estariam, basicamente, tomando banho de mar, o que, pelo menos, né, poderia ajudar em alguma coisa. Então, esse é o panorama que a gente teve. Logo se iniciou o processo de vacinação, mas a gente viu também nessa região muita resistência à vacinação, né? E eu acho que isso é realmente uma coisa que a gente vai ter que trabalhar, principalmente nessas comunidades, que são comunidades afastadas, que têm um entendimento, né? Um rapaz, por exemplo, amigo de muitos anos na Ilha Grande, morreu de febre amarela porque ele bebia e achou que a bebida ia fazer uma reação com a vacina. Então, acho que a gente tem que começar também a falar as coisas de uma forma mais clara para uma população que tem um entendimento muito dificultado por todo o processo de escolaridade, de entendimento mesmo de uma coisa tão complexa como a febre amarela. Obrigada. Obrigado, professora. Acadêmico Rubem Belfort. Obrigado. Provavelmente trata-se de uma associação rara, mas está, ao contrário de Zika, chikungunya, etc., onde os quadros oculares, apesar de serem descritos na literatura, não apareceram no Brasil, nós estamos com vários casos de pacientes vacinados que desenvolveram reações, muitas vezes importantes nos olhos. Isso a literatura não mostra que é tão frequente quanto parece que está acontecendo entre nós. De maneira nenhuma eu quero dizer que as pessoas não devem ser vacinadas, mas é uma coisa interessante. Algumas das pessoas, ou a grande maioria, pessoas mais idosas, né? Tem essa questão que paciente idoso deve ou não ser vacinado. O que eu ouvi, não sei se é verdade, de médicos, é que, teoricamente, as pessoas acima de 60 anos de idade teriam um risco maior de desenvolver reação grave, mas que, no entanto, a experiência brasileira mostra que esse risco não é tão grande quanto outras populações, e que isso teria algumas explicações, inclusive a possibilidade de outros vírus poderem dar uma imunidade relativa cruzada, ou mesmo a possibilidade, talvez, de infecções subclínicas de febre amarela, que talvez não tenha um impacto epidemiológico muito grande. Talvez, se algum de vocês pudesse comentar sobre isso, fosse útil para nós. Professor Davi vai responder. Os nossos 3 casos de mortes por vacinas ocorreram na população abaixo de 60 anos e sem comorbidade diagnosticada.
Então, é um perfil realmente diferente. Nós tínhamos 12 casos suspeitos que não se confirmaram. E um dos 12, curiosamente, o doutor Paulo, que estava aqui presente, fez a necrópsia e descobriu que era uma paciente que adquiriu o vírus no período inferior a 10 dias após a vacina. Tomou a vacina, não deu tempo de produzir anticorpo, e nesse ínterim adquiriu a febre amarela e morreu. Então, nós temos que ter muito cuidado no diagnóstico e confundir efeito adverso com a própria doença em atividade. Em relação à idade, um minutinho só, rapidinho. Em relação à idade, se nós pegarmos o bairro de Copacabana, não só, mas Copacabana como modelo, pelo menos 20% da população de Copacabana tem mais de 60 anos de idade. Então, se nós tivermos, pelo menos 60%, se nós tivermos amanhã uma epidemia de febre amarela urbana em Copacabana, nós vamos vacinar quem tem mais de 60 anos de idade, ou a gente não controla. Portanto, isso depende, lembre que eu falei de 3 coisas. A proteção individual. O sujeito vai sair daqui, vai para a Tailândia, tem 70 anos de idade. Eu dou uma carta dizendo que ele não pode se vacinar, ele se entenda lá com as autoridades da Tailândia. Eu tenho a população da Ilha Grande. A população da Ilha Grande nem é uma boa, mas eu tenho uma população onde casos podem vir a ocorrer, ou casos estão ocorrendo, eu tive morte de macaco. Eu vou vacinar a população para proteger. Se eu tiver um surto de febre amarela urbana, eu vou vacinar a população toda. E aí eu vou vacinar a gestante. Também. Acadêmico Carlos Brandão. Senhor presidente, professor Nardi, primeiro agradecer a gentileza de poder fazer aqui a minha observação, parabenizar o professor Celso Ramos pela excelente tarde, noite aqui sobre febre amarela, e algumas perguntas mais como um especialista em doenças do fígado, aproveitando a presença do doutor Davi Wippe, da minha colega Tânia Vergara. A gente está muito entusiasmado, né, professor Davi, com a chegada desses novos medicamentos para tratamento da hepatite C. Por coincidência, vírus C, vírus da febre amarela, fazem parte de uma mesma família, que é o flavivírus. Então, nada natural que se tivesse essa ideia de se utilizar o sofosbuvir, né? Mas se a gente fizer um paralelo com o tratamento da hepatite C, quando a gente fez o tratamento da hepatite C apenas com a monoterapia com o sofosbuvir, a taxa de erradicação não era tão alta quanto passamos a encontrar quando nós passamos a fazer a terapia combinada, utilizando um inibidor de região como o NS5B, que é o sofosbuvir, com o inibidor da região NS5A, como lidipasvir, daclatasvir, e até mesmo inibidor de protease. Então, a Tânia fez um levantamento sobre várias drogas que estão sendo testadas já, ribavirina, ivermectina, nitazoxamida, todas com resultados ainda bastante superficiais. Mas o sofosbuvir aparentemente é a droga. Mas agora, dia 1º de fevereiro, a Anvisa, ela patenteou, ela registrou, ela aprovou a chegada no Brasil da primeira combinação, que é o sofosbuvir mais o lidipasvir, um único comprimido, 8 semanas, com chance de cura de 98%, 99% para hepatite C. Então, como o senhor veria como gestor público, infectologista, a possibilidade de usarmos uma terapia combinada também para a febre amarela e não a monoterapia com sofosbuvir, mas sim um período de tempo mais curto, até do que 8 semanas, de sofosbuvir e lidipasvir, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, como hepatologista, o que eu mais recebi nesses últimos 3 meses era a pergunta daquele meu doente de consultório ou de hospital público. Doutor Brandão, eu tenho cirrose hepática, tratei hepatite C, curei a hepatite C, mas eu tenho cirrose hepática com mais de 60 anos. A maioria dos nossos cirróticos tem mais de 60 anos. Eu devo me vacinar contra a febre amarela? Mas eu tenho uma doença hepática crônica. Celso mostrou que isso não é uma contraindicação absoluta. Ele não é um imunodeprimido em termos. Né? Ele não é um paciente HIV, ele não está tomando imunossupressor, ele não é um transplantado, mas o cirrótico a gente sabe que ele tem uma certa imunodepressão. E a gente ficava muito em dúvida se deveria ou não deveria recomendar. Conversamos com vários colegas do Rio, de São Paulo, de Porto Alegre. Teve um caso de um colega do Sul, Hugo Schenker, que
ele recomendou a vacinação de um paciente com cirrose e o paciente fez uma forma viscerotrópica grave e acabou falecendo. Então, é aquela pergunta que eu queria passar, essa minha ansiedade para Vossa Excelência, quer dizer, como é que tem sido a sua conduta nos seus pacientes cirróticos, com o vírus C tratado ou não tratado, curado ou não curado, principalmente aqueles cirróticos um pouquinho mais descompensados, Child B, não digo aquele que está em fase pré-transplante, né? Mas se isso realmente é uma preocupação. E se nesses poucos casos de forma viscerotrópicas que o senhor viu em São Paulo, se eles tinham na sua comorbidade alguma doença hepática crônica pré-existente. Obrigado e parabenizar o Celso pela jornada. Muito obrigado, professor. Eu acho que o tempo vai dizer que o senhor tem toda a razão. Isso ficou provado na infecção pelo HIV, está provado na hepatite C, e nós vamos provar que a infecção pela febre amarela, provavelmente, se esses medicamentos forem úteis, como parece ser, a apresentação associada de mais um deles vai ser mais efetiva que o uso isolado. Não tenho dúvida que isso ocorrerá. Nós estamos iniciando um protocolo, eu acho que como início é uma boa prerrogativa observar. A segunda pergunta é complicadíssima, o limite entre a doença crônica e a indicação de vacina. Aí nós temos que ser muito práticos e objetivos. Se eu fico em dúvida, eu aconselho fortemente o indivíduo a não ir em áreas de exposição, que é uma prerrogativa. Ninguém precisa entrar em florestas, né, ou matas, a não ser que o indivíduo seja um trabalhador, mas um cirrótico, essa possibilidade é menos frequente. Como o Celso falou, é muito curioso as sugestões que nos dão. Uma é essa, né? Borifar matas e florestas, como se fosse possível. E depois vacinar macacos. Adoraria, mas precisaria ser um tiro ao alvo. Então, nós não temos alternativas práticas. E os riscos individuais, eu acho que têm que ser julgados e decididos pelo médico. Complementar, em relação à vacinação de macaco, evidentemente isso hoje é impossível. Mas eu queria lembrar ao professor Wippe que na Europa se faz controle de raiva silvestre, que é em raposas, por intermédio de armadilhas na qual a bichinha chega lá, morde a isca e é vacinada. Agora, entre raposa e macaco vai uma diferença muito grande. Acadêmico Carlos Mesquita. É uma pergunta rápida. Eu queria, antes de tudo, cumprimentar os palestrantes, e eu fiquei até emocionado com a qualidade da apresentação dos componentes do simpósio, e isso me deu um certo orgulho. A gente tem orgulho da medicina, porque todo mundo aqui tem seu lado privado, seu lado de profissional liberal, mas, sobretudo, tudo que foi mostrado aqui é do lado de servidor público, né? São os médicos que estão aqui, o Dr. Davi Wippe, secretário de Saúde, o professor Celso, professor, os outros colegas todos. Quer dizer, isso é um atestado da qualidade e da dedicação dos médicos que militam na medicina pública brasileira. A pergunta é a seguinte: não ficou muito claro para mim, falou-se muito na vacina no velho, o velho está sempre prejudicado, né, que ele não pode nem tomar vacina. Mas é o seguinte: a durabilidade do efeito da vacina, é necessária a revacinação ou não é necessária a revacinação? Há uma decisão da Organização Mundial de Saúde da não necessidade da revacinação quando usada a dose integral, 0,5 ml. E o conhecimento atual da vacina fracionada, que é 0,1, é que talvez precise revacinar depois de 8 anos. Então, quem tomou em algum momento, algum dia, a vacina integral, não precisa ser revacinado. Agora, uma constatação interessante, como o professor Celso falou, quem foi revacinado não teve efeitos adversos da vacina. Os efeitos adversos ocorrem na primovacinação, muito mais em adultos do que em crianças. Obrigado, professor. Acadêmico Marcelo Basinski.
Obrigado. Eu também queria iniciar parabenizando o acadêmico Celso e os palestrantes por essa magnífica tarde e noite em que a febre amarela foi discutida na sua absoluta profundidade. A minha pergunta tem muito a ver com a pergunta anterior. Se a dose fracionada de vacina se mostrar eficiente na imunoproteção e o tempo de imunoproteção não for tão menor do que da dose integral, se prevê alguma mudança de estratégia na produção das vacinas, ou pelo menos no envasamento das vacinas, que não obrigue, eventualmente, a compra daquelas seringas tão caras e tão, enfim, onerosas para o serviço público de saúde? Essa é a minha pergunta. Tem uma novidade, existe um laboratório privado que, a partir de junho, começa a produzir a vacina da febre amarela, com uma base de 4 milhões de doses mês. Então, eu acredito que, rapidamente, nós vamos suprir a carência que nós temos. Biomanguinhos produzindo, e agora a novidade desse laboratório, que é um laboratório brasileiro, mais privado. Nesse momento, existem 4 laboratórios produzindo vacina no mundo. Biomanguinhos, a Sanofi, ou Sanofi Pasteur, em Paris e em Senegal, e um laboratório russo, que inclusive quer doar agora vacinas para o Brasil. A produção, o custo da vacina é um custo barato, é 3,60 reais a dose. Então, essa não é uma vacina cara. O que eu acho que nós temos que evoluir para uma vacina mais, tão protetora quanto, mas mais moderna, com menos efeitos adversos. Professor Bacinski, muito rapidinho. Professor Bacinski, tem uma coisa. Uma boa parte da produção de vacina é para a emissão de certificado internacional de imunização. Esse certificado internacional de imunização é aprovado dentro do regimento sanitário, Regulamento Sanitário Internacional. E ele exige a dose plena. Então, para mudar-se isto daí com efeito internacional, nós precisaríamos de uma Assembleia Mundial de Saúde, que se faz todo ano, que aprovasse uma mudança do Regulamento Sanitário Internacional. A professora Márcia Chame deseja fazer uso da palavra. A professora falou hoje no período da tarde. Desculpa. Só um esclarecimento em relação à questão da produção da vacina por essa empresa privada, né, que foi anunciada que uma empresa privada agora vai fazer a vacina. Na verdade, ela é uma parceria com Biomanguinhos. A vacina é produzida por Biomanguinhos. E a única coisa que a empresa vai fazer é o processo de liofilização e de envasamento da vacina. Então, a vacina ainda continua sendo na sua origem, a produção de toda ela ainda é uma produção Fiocruz. E o que se espera é que esse processo consiga melhorar a capacidade e a rapidez de todo esse processo, que hoje, né, precisa, inclusive por causa do aumento da planta de Biomanguinhos. Então, acho que isso é interessante da gente poder saber que a vacina ainda é uma vacina pública, feita por uma instituição pública, e que uma instituição privada, né, nessa parceria, só vai dar conta de liofilizar e invasar. Obrigado, professora. A professora Tânia Vergara também deseja fazer uso da palavra. A professora também participou do simpósio hoje à tarde. Então, eu queria falar sobre a vacina. Primeiro, dos mais de 60 anos, eu tenho vacinado vários, porque eu acho que a gente também tem que mudar um pouquinho o nosso conceito de o que é urbano e o que é rural. Né? A gente está... Antigamente, você pensava, o homem invadiu as áreas rurais, porque ele ia lá passear, pescar, caçar. Agora, entra os condomínios nas áreas rurais. Então, eu acho que a gente tem que repensar nessa situação de o que é urbano e o que é rural nas grandes cidades. Eu sou moradora... A Tijuca é uma exceção, mas eu vou citar a Tijuca porque eu sou moradora da Tijuca. A Tijuca é dentro da floresta.
Então, eu moro na Tijuca, mas na usina, que fica dentro da floresta. Eu abri a minha janela e todos os dias eu via Calitrix. Você não vê um. Aliás, mas eu até queria perguntar isso para você. Eu morava numa casa antes, na mesma rua, e a minha filha mora na Tijuca também, num condomínio onde tinha macaco, e já tem mais de 3 meses que a gente não vê nem macaco, nem mico, em lugar nenhum. Então, ou tem um assassino, um serial killer na Tijuca matando os bichos, ou eles estão morrendo e alguém não está vendo, porque não sei se aquelas trilhas todas lá em cima são monitoradas. Então, assim, outra coisa é que hoje o idoso, que aliás o conceito de idoso mudou, tem várias definições, ele não fica em casa, ele viaja. Então, antes de você dizer não pode vacinar, tem que perguntar, você viaja? Você vai a Teresópolis? Você vai a Friburgo? Você vai... Então, assim, não é só para ele vai viajar para a Amazônia, mas ele viaja para regiões onde ele se expõe. O idoso trabalha. Eu sou idosa, gente, eu tenho 63 anos, eu viajo para caramba. Então, ele se expõe. Muitos não se vacinaram antes. Né? Meu ex-marido, por exemplo, resolveu morar em Minas Gerais, bem lá onde tem cliente do Brandão, cirrótico C. Ficou bom da hepatite C, mas continua cirrótico. Falei para ele te procurar, que ele não está vacinado. Falei, fale com o doutor Brandão. Acho que você tem que vacinar, está lá no... A outra coisa, eu queria responder sobre a vacina de Biomanguinhos. Biomanguinhos é o maior produtor de vacina mundial. Eu estive na reunião, por isso que eu estava tão aflita. Eu estive numa reunião semana passada e que uma das coisas discutidas foi a validade da vacina. Então, foi apresentado um trabalho que não está publicado, então foi tudo em off, mas que vocês já sabem, porque está na página da Fiocruz. Essa vacina mostrou presença de anticorpos neutralizantes em até 8 anos, só que a população é muito homogênea. Né? A população que foi testada foi a população de soldados numa idade entre 25 e 52 anos, a maior parte mais jovens. Então, assim, o que se tem certeza é que a vacina fracionada vai proteger por um período que será mais longo do que 1 ano, com certeza. Nessa população, com certeza, o trabalho deles é super bem feito. Quando sair publicado, vocês vão ver. É super bem feito. Nessa população, ela protegeu 8 anos e provavelmente vai proteger mais do que 8 anos. E aí, obviamente, se a gente tiver... mostrar que essa proteção com a vacina fracionada pode proteger mais tempo, por que teremos que fazer a vacina em dose total? Isso é um segundo tempo. Né? Agora, ainda tem grupos que estão tomando dose total, as crianças abaixo de 5 anos, as gestantes, que a gente está vacinando, em qualquer área de risco de surto, a gestante está vacinando com dose total, e os pacientes HIV. Eu estava doida para falar isso, estava me agoniando. Obrigado, professora. Obrigado. Acadêmico Eduardo Lopes Pontes. Presidente, senhores acadêmicos, professor acadêmico Celso Ramos Filho, parabéns pelo simpósio, excelente. Eu tenho uma dúvida, uma pergunta em relação à hora que já está certo adiantado. É o seguinte, eu lido com doentes jovens e idosos que utilizam muito medicamentos imunomoduladores ou imunobiológicos. Então, a pergunta é a seguinte, na necessidade de vacinar essa população, como é que a gente faz? Interrompe o medicamento, espera quanto tempo e na necessidade quando o doente já tiver sido vacinado e precisar de um medicamento desse tipo, quanto tempo a gente tem que esperar, se é que tem que esperar, para iniciar essas drogas? Bom, eu não vou saber de cabeça, até porque dependendo do imunomodulador, você vai ter tempos diferentes, mas eu mostrei uma tabelinha que indicava isso. Quanto ao tempo de reinício depois de vacinação, Eduardo, a gente admite que a viremia não ultrapasse 10 dias. Então, teoricamente, depois de 10 dias,
de vacinação, você poderia reiniciar o medicamento. Eu acho, não conheço a resposta da literatura, mas eu diria que 30 dias é bastante razoável, tá? Porque você não deve mais ter circulação viral, a imunidade já deve estar estabelecida, porque a questão não é só de você ter a ativação, digamos assim, do vírus ou do processo patológico, é você ter o funcionamento da vacina. Se você impedir a atividade do sistema imune, estou eu aqui falando de imunidade na presença de Barcinski, correndo risco, portanto, sério risco de vida. Mas como ele é tricolor como você, eu espero ter alguma indulgência, entende? Mas eu diria que uns 30 dias seria um tempo razoável. Não sei, Barcinski, se você teria ideia diferente. Eu quero, mais uma vez, parabenizar